Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. A gente já está chegando ao final dessa série de vídeos do Zero à Operação e vamos falar um pouco mais no detalhe sobre a gestão de patrimônio e risco, um assunto extremamente importante que a gente não pode negligenciar, fazer com que essa gestão de patrimônio e risco elas andem lado a lado. O sistema de loteamento em três fases: o loteamento de número de lotes abertos por operação. Então, a fase um, o primeiro que o robô ele vai emitir no máximo até 22 ordens dentro da mesma operação. Esse é o limite. Então, quando ele chega nesse limite, ele já está com certeza em modo defensivo, né? Isso aqui é pelos testes que eu acompanhei em momentos de crise, principalmente nesses cenários de guerra que a gente vem acompanhando aqui nos últimos meses, né? Estados Unidos liderando essa tensão geopolítica, né? Então o mercado de ouro teve muita volatilidade forte, muita queda forte, né? Então estabeleci que 22 horas é o máximo e aí ele já vai estar com o sistema de alerta acionado, né? Mas vamos lá, a primeira fase. A primeira fase são ordens de 1 a 10, né? Ele vai emitindo ordens de 1 a 10, vai fazendo, vai montando. Então o lote ele vai crescendo gradualmente, ele vai acrescentando de um em um. Então a ordem 1 são 0,05 lotes e a ordem 10 ela já chega em 0,14. A fase 2, provavelmente essa fase aqui é a fase onde o sistema de pontuação já está começando a ficar em alerta. Aqui, como eu falei, provavelmente ele já está, né? Só que nessa fase é diferente, já não é mais linear, ele já multiplica a quantidade de lotes com o fator 1,3. O que isso significa? Ele vai aumentar o número de lote em exposição para que eu tenha uma oportunidade de fazer um preço médio mais para baixo dentro de uma queda. E aí eu vou conseguindo perseguir o preço. Com isso, eu faço uma perseguição do preço para que eu consiga ajustar a saída o mais rápido possível. Então, por isso, eu preciso ter uma gestão de número de lotes um pouco mais agressiva quando ele chega nessa situação. Quando ele vai para a fase 3, que já é uma fase já mais complicada, ele para de aumentar os lotes. Ele não aumenta mais. Ele repete os lotes a cada ordem que ele emite a partir da 16ª ordem. Então todos os lotes eles ficam iguais à última ordem que foi emitida, que foi a 15ª no ciclo anterior, que é 0,48 lotes por operação. Então, aqui o limite, né, que eu acabei de falar sobre o limite, que ele nunca ultrapassa, indiferente da margem disponível. Fazendo uma pequena simulação aqui para os múltiplos de capital. Então, quando você declara um patrimônio de US$ 500, isso é patrimônio declarado, não é saldo da conta. O lote, quando você está no nível 3, o lote base, o lote inicial da primeira ordem, é de 0,05 lotes. A partir da 10ª ordem, são 0,14 lotes. A partir da ordem 15, os lotes passam a ser de 0,48 lotes por ordem. Quando chegar na ordem 22, a quantidade total de lotes emitidos em ordens emitidas vai ficar aproximadamente em 5,61 lotes. É importante aqui falar sobre o patrimônio. Funciona o seguinte: não adianta você declarar o patrimônio lá, colocar menos. O robô não vai aceitar. Ele não vai rodar. Agora, se você põe lá, declarou um patrimônio de US$ 500 e colocou US$ 1.000, ele vai rodar baseado no patrimônio declarado e não no saldo da conta. O que vai acontecer com os US$ 500 adicionais que você colocou lá? Ele não vai ter rentabilidade. Ele não vai rentabilizar esse valor de US$ 500 que excede o patrimônio declarado. Então o dinheiro fica lá, ele aumenta a sua margem
de garantia da conta, né? Essa é a única função quando o patrimônio ele fica acima do declarado. Você fica com mais gordura, né? Com mais, você pode ficar mais exposto ao risco porque você não está com um patrimônio de US$ 500. Então, algumas sugestões que eu dou, quando você for fazer a conta real, se for fazer com US$ 500, coloca 550 a 600 para deixar uma pequena gordura para você conseguir ter uma folga. Porque, por exemplo, no primeiro dia, você declara lá US$ 500, coloca US$ 500 e por uma força do mercado, né, enfim, entrou num dia errado, ou o dia está muito volátil, está caindo muito, e você toma um stop de US$ 3 a US$ 4, a sua conta vai ficar abaixo de US$ 500. Você vai precisar fazer um aporte mínimo de US$ 4 a US$ 5 para poder reativar a conta. Então, coloca um pouco mais, 550, US$ 600, se você tiver disponível, né? E o raciocínio vale também para os outros níveis, né? Se você tiver um poder aquisitivo maior e achar que é melhor começar com um patrimônio maior, de US$ 1.000, US$ 1.500, a evolução dos lotes ela é proporcional ao múltiplo de US$ 500. Agora vamos falar de expectativas, né? O que esperar, o que não esperar de um robô de trader, né? O que você pode esperar? Disciplina, principalmente. O robô ele é todo parametrizado, ele tem situações onde você pode sair num piscar de olhos, tem um sistema de defensivo que ele pode raciocinar para sair. Então são operações consistentes e disciplinadas, né? O drawdown ele faz parte das análises, né? Eu preciso saber até onde minha conta foi para baixo, como que foi a minha conta quando chegou lá em cima. Então não confunda drawdown com prejuízo realizado. Vão ter semanas que vão ser mais difíceis, né? Então, nessas semanas o drawdown ele costuma aumentar muito. Mas vão ter semanas que ele vai ser bem tranquilo e ele vai ficar lá numa média ali de 1, 2%, que é totalmente aceitável, né? Meta diária. Meta diária é um limite, ela não é uma garantia. Então, por isso que eu falei muitas vezes aqui durante as aulas, né? Usem uma meta diária realista, comecem com uma meta diária pequena, vão avaliando a evolução da conta demo, simulem situações para você poder aumentar a meta e chegar no nível que você gostaria. Resultados 100% verificáveis no MyFXBook. Acompanhem o MyFXBook. Não é possível fazer nenhum tipo de manipulação. Lá tem resultados positivos, resultados negativos. Se eu estourei a conta, se eu não estourei a conta, o MyFXBook vai refletir tudo o que acontece. E use as proteções automáticas em cenários extremos, né? Parametrize lá e deixa que a proteção automática faça o trabalho que você faria se tivesse que ficar olhando para a cara do computador o tempo todo, né? Então eu nunca que eu tive a intenção de fazer um robô do qual ele fosse um robô dependente, do qual ele dependesse de que você ficasse lá com ele o tempo todo olhando a tela, como se fosse um trader mesmo de varejo, largasse sua profissão para você ficar operando no mercado de ouro. Não, não é isso. Você vai ter um pequeno trabalho ali para fazer a parametrização inicial, fazer as instalações, a configuração, coisa que eu garanto para vocês que vocês não vão gastar mais do que 2 horas fazendo. Você pode fazer isso no final de semana, inclusive, ou à noite, ou no feriado. Apertou o play, depois é só fazer um acompanhamento. Dá para fazer pelo celular. Então fique tranquilo quanto a isso, que o trabalho inicial é que é o bloqueio. Depois que parametrizou, que pegou o esquema ali, pegou como funciona, tudo vai ficar muito fácil. Agora o que não esperar? Retorno fixo e garantido. Isso não existe. Vocês estão entrando num mercado de risco, é um mercado volátil, é um mercado de derivativos, então é o último nível de maior risco, né? Lucro todo dia. Haverá dias negativos, dias positivos, mas o que importa é a consistência. O robô ele foi desenvolvido, foi testado, ficou muito tempo em modo teste. Eu já apresento resultados consistentes e positivos. Porém, alguns dias serão negativos. Isso faz parte do jogo.
Esse robô, ele não substitui o portfólio por completo. Isso aqui é muito importante. Não se iludam com promessas vazias de rentabilidade alta para o resto da vida. Aqui vocês vão usar um percentual do seu patrimônio que está em investimento com liquidez, ou seja, aquilo que está em banco, em corretora, sem considerar imóvel, sem considerar empresa. Você tem que usar esse robô para fazer a parcela de risco que um portfólio comum recomenda. Então, por exemplo, se de 100% do seu patrimônio que está no banco, como é que você divide isso? Ah, eu tenho lá 30% em poupança, que é a minha reserva de emergência. Quando eu precisava sacar dinheiro, eu saco dessa poupança. Ah, eu tenho mais uns 20% em CDB de longo prazo, que o dinheiro fica travado ali, eu não mexo. Aí eu pego aqui mais uns 40% aqui que eu deixo em fundos ou de renda variável ou num fundo multimercado para eu ter uma rentabilidade de longo prazo. E aí é que entra o robô. No máximo, no máximo, você vai avaliar a sua carteira e entre 5 e 10% da alocação para o robô. Assim, 5% já é razoável, né? Se 5% do seu patrimônio em banco tiver em ativos de liquidez, né, em ativos financeiros, 5 a 10% no máximo ali é o suficiente para você já conseguir ter uma renda extra com esse robô, para que esses lucros eles possam aumentar a própria exposição do robô. Uma outra coisa que eu recomendo, não ficar aportando dinheiro a toda hora. Ah, pô, me dei bem, estou vendo que o robô está consistente, está me entregando uma rentabilidade bacana, vou colocar mais dinheiro. Evita fazer essa situação. Faça com que o robô cresça organicamente. Vá reinvestindo os lucros. Então, está no primeiro nível dos US$ 500, espera alguns meses, fazer os próximos US$ 500. Aí você muda de nível para US$ 1.000. Mas não pegar US$ 500 e esperar uma semana, ah, deu um retorno bacana, vou colocar mais 500. Ah, não sei o que, vou colocar mais 500. Então, evite esse tipo de situação, né? E aqui não é máquina de dinheiro, isso aqui não é caixa eletrônico, isso aqui não é uma maquininha onde você vai rodar dinheiro, muito pelo contrário, aqui a gente está para fazer gestão de uma parte do seu portfólio que vai estar na categoria de alto risco. Então, desconfie de quem promete rentabilidade, promete consistência com rentabilidades. Ah, eu prometo, garanto para você que esse robô vai te dar certo e líquido 5 a 10% ao dia. Mentira, isso não vai acontecer. Pode acontecer de um dia ou outro, né? Você ter uma rentabilidade ali de 6, 7%, né? Hoje, inclusive, eu acredito que a gente fechou o dia, eu até coloquei na minha rede social, na rede social lá do Zia Trader, que a gente fez hoje 6%, né? Não sei se foi 6 ou se foi 4, uma coisa assim. É uma baita rentabilidade para um dia, uma rentabilidade excepcional, mas isso não é garantia de que amanhã vai se repetir. Amanhã pode dar 2% negativo, por exemplo, então desconfie de quem promete esse tipo de rentabilidade. E não se esqueça, consulte o MyFXBook para você ver o histórico de rentabilidade desse robô do qual eu faço a gestão dos parâmetros para você ter noção de como ele funciona. Então vamos finalizar essa aula aqui com a regra de ouro, o que eu acabei de falar. A alocação de parcela mínima do seu patrimônio total em investimentos. Não vá vender o carro para colocar todo o dinheiro aqui. Não vá pegar empréstimo para colocar dinheiro aqui. Não vá colocar 100% da sua poupança aqui. Comece com o mínimo de US$ 500. De preferência, comece com a conta demo. Espera você se acostumar com a conta demo. Encontre o seu melhor stop, encontre a sua melhor parametrização de defesa e vá escalando gradualmente, de preferência com o próprio resultado que o robô vai proporcionar. Evite situações de ficar pegando dinheiro emprestado, de vender o carro, de deixar de pagar contas. Eu não vou pagar o cartão de crédito hoje, eu sei que eu vou pagar o juro do rotativo, mas o robô vai me garantir, porque o robô vai rodar 30 dias aqui e vai me dar um lucro consistente. Não faça esse tipo de situação. Pegue lá do seu portfólio apenas uma pequena parcela,
entre 5% e 10%, estourando no máximo. O ideal é que seja 5%. Acompanhe e deixe que isso vá crescendo gradualmente, organicamente, e daqui 1 a 2 anos eu garanto que você vai ter um investimento muito consistente, mesmo sendo em ativo de risco. E se você fizer essa gestão de patrimônio, risco e retorno, você vai ter tranquilidade para poder tocar o seu robô com muito mais facilidade. Cuidado com o patrimônio declarado. O patrimônio declarado deve refletir exatamente aquilo que é a sua conta e procure não inflar os números. Respeite o limite do risco que essa carteira proporciona. Beleza? Então fechamos essa aula. Vamos para a próxima aula. Já estamos quase chegando no fim dessa série.